Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a interpretação das cartas e como eu avalio cada uma delas. Eu separei aqui quatro cartas, arcanos maiores, que alguns são muito. As pessoas, até quando saem em tiragem, ficam assustadas, preocupadas, e aí a gente vai começar falando do arcano da torre, né? A terrível torre, né? A torre é um arcano que muita gente tem medo quando ela sai, quando ela aparece numa leitura. E é uma carta que ela representa uma fase de desconstrução, uma fase de mudança. Eu costumo falar que é aquela carta que quando você não sabe o que faz, ou não tem uma decisão, ou não escolhe o caminho que você decide, a vida resolve por você. Ou seja, Fernanda, preciso tomar umas decisões, preciso seguir alguns caminhos, mas estou inseguro, não estou conseguindo achar o meu fiel da balança para seguir. Então, a torre vem falando que uma hora ou outra as coisas vão desmoronar. As coisas vão ser colocadas em prova, vão ser colocadas à prova. Por quê? Porque quando você precisa tomar uma decisão ou quando você menos espera, a vida vem te surpreende e te coloca questões para você analisar, desconstruir, e essa é a torre. Nem tudo sai do jeito que a gente quer, nem tudo está no nosso controle. E isso está no dia a dia, isso está na nossa vivência, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na nossa saúde. Nem tudo está no nosso controle. E como nós agimos com isso é extremamente importante. Então, toda vez que a torre aparece em uma leitura, ela está falando para você assim: olha, coisas vão acontecer. Semana tende a ser uma semana que vai exigir de você habilidades, porque coisas estão saindo do seu controle. Situações inesperadas podem acontecer. É uma carta que ela fala muito da sustentação, né? Ela fala muito dessa base. Então, independente da aprovação que você esteja passando, independente dessa semana com esses significados, com essa mensagem de ressignificar, não esqueça da sua base, não esqueça da sua força, não esqueça quem você é, porque é isso que vai fazer você se sustentar, você se manter firme, você se manter no seu propósito. Lembre-se, tempos difíceis são passageiros, servem para nos fortalecermos, né? A gente sempre tira aí um proveito e uma mensagem positiva de tempos difíceis. E aí, a gente falou da carta da torre. Agora eu venho para o arcano do louco, que é um arcano incrível, tá? Também com a sua representação, com as suas particularidades. E o arcano do louco, ele fala muito desse início dessa jogada, desse início de vida. Então ele fala para você, ele traz uma mensagem de leveza, né, de descomprometimento. Ele traz uma mensagem de criatividade, de caminhos novos. E aí nem sempre o que é novo deve ser encarado com medo. Nem sempre o novo requer insegurança. Ele traz pra gente mensagem de habilidades a serem desenvolvidas. Ele traz pra gente que às vezes a forma como você enxerga esse novo, ele pode sim ser um divisor de águas no seu caminho, né? O caminho que você está percorrendo. Às vezes você precisa e tem a necessidade de soltar um pouco mais. Nem sempre as coisas estão no controle, trazer um pouco mais de leveza no seu caminho, trazer um pouco mais de caminhos novos, de inspirações novas. Isso vai fazer com que você se sinta melhor. E o louco fala muito disso, né? De uma jornada mais leve, mais despojada, mais descomprometida, né? Ele fala que você tem a possibilidade de fazer coisas novas o tempo todo, se reinventar o tempo todo, né? Ele traz muito essa presença bastante colorida e essa firmeza, né, do amarelo, porque ele fala muito da criatividade, daquela coisa que você simplesmente vai e se joga, né, e vive isso, e vive essa relação de trabalho, e vive esse relacionamento, e vive essa questão dos caminhos que você está escolhendo, essas oportunidades que a vida está te trazendo. Então o louco, ele fala na semana, de uma semana ou num conselho, de uma semana de mais leveza, né? Que a gente
se permita viver novas oportunidades, sem medo. Às vezes eu falo numa tiragem, coisas novas, a pessoa já muda a fisionomia, né? O novo me assusta. Não tenha medo do novo. O novo representa a nossa possibilidade. Todos nós vivemos o novo todos os dias quando acordamos. Novos dias, novos amanhecer, novas horas de vida, né? Então, tudo depende da forma como você vê. E esse arcano do louco, ele fala muito dessa leveza que a gente precisa ter para a semana, né? Que a gente precisa ter aí na tiragem da qual a pessoa está perguntando. Aí eu separei aqui também o arcano, separei um e não separei o outro, que eu também quero falar. Eu separei o arcano do enforcado e separei o arcano da morte. Quero falar sobre os dois. Então a gente está falando quatro arcanos, 4 mensagens, que são assim, arcanos que às vezes as pessoas ficam um pouco tensas, né, na hora da leitura, tem uma dificuldade de interpretar o que esse arcano está trazendo, e são arcanos reveladores, né, que se você, todos são na verdade, mas você sabendo olhar para ele, você entende que ele nem sempre está falando de mensagens doloridas, e ele sempre traz para você um aconselhamento, um direcionamento. Por isso que quando eu falo do tarô no sentido de direcionar e de acolher, porque ele não é uma resposta, como vai ser o meu futuro, ou como vai ser, se a pessoa vai morrer, porque a morte, por exemplo, não fala de morte física, tá? Ela fala de uma transformação, ela fala de um renascimento. Então, os arcanos, eles representam uma visão maior e mais ampla da situação da qual você está buscando um direcionamento. Quando a gente fala do arcano da morte, por exemplo, que é um arcano que muitas pessoas têm medo, e eu digo, nas minhas leituras, eu não falo de cartas boas e cartas ruins, eu falo de cartas com mensagens transformadoras, mensagens inspiradoras, mensagens que a gente traz para a nossa vida, absorve o que ela está querendo falar, e aí você usa essa absorção em vários setores da sua vida. Quando a gente fala do arcano da morte, por exemplo, um arcano que traz aí na sua visão uma postura, uma firmeza, né? Uma imponência, uma coisa meio sombria, mas a gente tem esse tom de amarelo aqui também, que eu sempre falo da criatividade, esse tanto de presença de branco que fala junto com esse negro, né? Que fala com esse preto, que fala desse escuro, né? Então, quando a gente tem aí essa mensagem da carta da morte, ela não está falando de um fim de ciclo, de uma morte física, ela está falando sim de um fechamento de um ciclo para início de novas oportunidades. Início de novas oportunidades que vão te trazer uma transformação, uma ressignificação, e que você pode sim agir com muita inspiração e muita criatividade. Todo o processo de fim, ele é dolorido, ele é sofrido, mas ele traz muito ensinamento, ele traz uma oportunidade de ressignificar, de você chegar no seu limite, entender as suas dores e sair como se fosse uma fênix das cinzas, né? Trazendo para você toda a bagagem que você absorveu desse processo, para o resto da sua vida, para usar em várias casas da sua vida. Então, o arcano da morte, ele é um arcano que ele fala de ressignificação, né? Ele fala de transformação. Ele fala para você assim, olha, coisas estão para acontecer, coisas de mudanças profundas estão acontecendo para você, ciclos estão sendo fechados para você, mas são fechados para você iniciar coisas novas. Fechamento de ciclo com abertura de ciclo novo, né? E aí, mais uma vez, o novo, né, gente? Mais uma vez, a gente falando de novas oportunidades. Diferentemente do louco, que ele fala para você assim, uma nova oportunidade, vai, se joga, seja leve, seja mais otimista, tente ver as coisas de várias formas, né? Porque ele é assim desprendido, ele quer viver intensamente a vida, né? A carta da morte, ela já fala de um fim de ciclo dolorido e um início que exige sim uma reconstrução em cima dessa dor.
Então, tem muitas mensagens entre os arcanos que não representam a primeira impressão, o que você olha da carta de dor, ou de mensagem ruim, ou de mensagem boa, e sim a interpretação ampla de aconselhamento em cima da pergunta que a pessoa está trazendo. E aí a gente chega no pendurado, né, no enforcado, um arcano bem bacana também. E é engraçado porque a posição dele é assim mesmo, né? A gente não sabe se ele tá com o pé preso, né? Se ele tá com as mãos amarradas, porque a visão que a gente tem não dá pra gente enxergar, né? Então eu sei que eu tenho uma perna aqui que ela tá meia sobreposta, e aí eu tenho uma outra perna lá em cima que aparentemente tá presa. Eu não tenho noção de altura, eu não tenho noção de como está essas mãos dele, mas eu tenho uma posição de enforcado e pendurado. Então, uma carta que fala de como você está se sentindo e como você anda vendo as coisas. Então, quando a gente traz essa mensagem durante a semana, né, ou de conselho, o enforcado tá falando para você assim, presta atenção nos seus pensamentos, tá? Presta atenção no que você anda criando, criatividade. E aí, quando a gente fala criando nesse formato de arcano, significa que você anda pensando muitas coisas que nem sempre são verdade. Às vezes você está numa situação que você não está sentindo confortável, que você não está se sentindo amparado, que você não está se sentindo seguro, e aí você cria mais um monte de coisa na sua mente e assume isso como uma premissa. E isso te traz uma paralisação, isso te traz uma situação de enforcado. Então é um arcano que ele fala para você assim, vamos analisar de fato o que você está pensando? Será que tudo isso que você está na sua mente é o que está acontecendo? Porque a gente tem muita presença de um vermelho aqui nas pernas que fala que precisa andar, que você precisa agir, energia yang, energia de firmeza. E aí a gente tem esse monte de azul aqui na região do superior, falando do quê? Equilíbrio, calma, vamos limpar, vamos restaurar. E esse amarelo que fala dos seus pensamentos que estão constantes. Então a gente enxerga no próprio corpo do pendurado essa inconstância de informação no sentido de vai, fica ou pensa. Vai, fica ou pensa, né? Então, por quê? Porque a cabeça tá com muita informação que nem sempre é a realidade da mensagem, da tiragem ou da pessoa, do que ela tá sentindo. Eu espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Eu sou a Fernanda Polo, sou taróloga, sou terapeuta integrativa. Compartilhe essa dica com as pessoas que você sabe que vão gostar desse material. Me segue no YouTube, me segue no Instagram. Obrigada!